temos aqui a nossa querida Liliana. Eu não preciso fazer apresentações porque ela é uma pessoa muito apresentável. Muito apresentável. Arranjei. Arranjou citar. E então a gente tinha convidado a Liliana para ela vir, ela própria, pronto, com o que fosse. Porque, pronto, a Liliana faz muitas coisas que a gente conhece, né? Algumas delas dança, escreve, pensa imenso. E faz Qigong, e mistura, e pensa, e atravessa entre o Qigong e outros estudos do corpo, como, por exemplo, também comigo um bocadinho, às vezes. Ainda só um bocadinho. 2 vezes. Pronto, e é muito engraçado, porque ela costuma convidar pessoas para virem conversar. Então é bom a gente convidá-la a ela para vir ela. Até porque ela sabe tudo sobre astronomia, sobre o Steve Paxton, sobre política, sobre novas formas de viver no mundo, porque as conversas são tão diversas. Ela depois sabe isso tudo. De maneira qualquer coisa, qualquer assunto, é só carregar. Dom. Carrega-se no botão e sai. Carrega-se. É um assunto. E tu tinhas dito que gostavas de trazer a fala. Sim, gostava de trazer algumas imagens e algumas imagens faladas para começarmos a nossa conversa, que pensei mesmo em conversa, não é? E é engraçado, vou só pegar naquilo que tu disseste, de repente, do saber muitas coisas, não é? Porque tenho tido esta sorte de ter estado estar sempre em contacto com muita gente, e também agora atravessou-me aqui uma coisa na cabeça que foi, sei, sobre o Steve Paxton, os astrónomos, tudo isso, não é? Pessoas que estão muito entusiasmadas a fazer aquilo que fazem, e é isso que também me toca mais, é ver esse entusiasmo daquilo que as pessoas vêm falar sobre. Mas depois lembro-me de uma coisa que o meu pai me dizia sempre quando eu era criança, que era, sabes, as pessoas que sabem menos do que tu sabem sempre alguma coisa, portanto não é esse, aprendes com todos, com toda a gente, não é? Aprendes com tudo aquilo que podes escutar, e tudo aquilo que te pode chegar pode ser uma aprendizagem, não tem de ser o astrónomo, não tem de ser o Steve Paxton, não tem de ser... Então acho que essa atitude de escuta, de certa forma, também me interessa bastante, e é isso que me faz também estar num lugar que, de repente, se vocês... ela sabe isso tudo. Eu digo, não, eu não sei nada, porque de repente chego ali a um sítio onde a questão do não saber, para mim, é uma espécie de fonte, não é? É mesmo ali uma zona de... É uma zona de... Ok, mesmo quando eu acho que sei, dou o passo atrás para ficar no não saber. Porque aí há algo que me interessa muito também, que é o aberto, a experiência do aberto. Há quem pense nessas coisas também. Eu acho que vocês aqui, na verdade, eu só venho aqui, quis aproveitar também estar aqui, só venho aqui para falar convosco de coisas que vocês já sabem também muito, não é? Não é sobre saber, é mesmo a grande alegria, grande alegria, mas experimentam. Mas grande alegria. Grande alegria. Então eu queria trazer esta imagem deste aberto, não é? E deste... essa era uma das imagens. E outra é isto quando a Sofia me disse, queremos conversar contigo, não é? Portanto, é sobre ti, é sobre isto. E pensei, isto é assim uma coisa, não é como toda a gente, porque não há ainda agora há dias, até por-me dizer a alguém que estava muito fascinado por ter descoberto que a ciência é uma ficção, é uma construção, não existe em si, não é? E estava muito fascinado com esse não saber da ciência, e eu disse, pois é que nem o átomo existe, não é? Se tu queres dizer o que é, não é? Portanto, falar comigo, não é? Se tu queres dizer o que é, tu olhas para o átomo e aquilo de repente abre um universo inteiro lá para dentro, não é? Portanto, nem isso é, portanto, quando, vamos falar comigo, então é complexo. Então, o que é que eu peguei por aí? Depois as pessoas estão sempre a pensar. Que descobrimos, pronto, nem a realidade existe, nada existe, portanto estamos em paz. Eu já escrevi sobre isso da realidade, se calhar ainda lá vamos.
Venceremos! Irreais, venceremos! Se calhar já lá vamos. Já foi há algum tempo. E também o que eu resolvi trazer algumas coisas sobre coisas que eu vou pensando também já há bastante tempo, que é esta, e que me interessa, que é esta relação também entre, já que vim conversar, esta relação entre a fala e a palavra e a língua e a linguagem, que são coisas diferentes, e aquilo que é a dimensão do sensível e do sensorial e do que podemos chamar corpo, que vocês sabem que é isto e aquilo e que é expandido. E interessa-me muito como é que se passa dessa experiência sensorial para como é que daí emerge a palavra, como é que daí surge a palavra, como é que o corpo... Então trago aqui algumas pessoas que também pensam isso, e trago, por exemplo, não sei se vocês já se cruzaram com o Valère Navarrina. Não. Valère Navarrina é Eu não. já faleceu. Se cruzarem com as ideias, com as coisas que ele já... Podem se cruzar com ele, não sei. Mas com as coisas que ele deixou escrito. Ele era um dramaturgo francês que inventava muitas palavras. Os textos dele são um bocadinho... Quando é que ele estava cá, neste parte do mundo? 70, foi o século XX. Portanto, é recente, ele é contemporâneo. Qual é que é o nome outra vez? Valère Navarrina. Navarrina? Sim, Valère Navarrina. Não sei, porque estava a imaginar o Arthur, então é contemporâneo. Pois é ali, acho que não é muito longe, talvez até um bocadinho, sim, e tem a ver com essa produção das palavras que vêm Estava a ver o depois programa também. de rádio dos arrotos. Do... O programa de rádio. Neste caso, ele escreve, e quando estamos a ler as peças de teatro dele, às vezes é difícil, porque, principalmente porque quando comecei a ler, li logo em francês, e o meu francês não era suficiente também para navegar aquela língua, porque uma grande parte das palavras são inventadas, tem imensas palavras inventadas, mas que têm lógica, não só tem palavras inventadas, tem também tempos inventados. Ele tem um livro que se chama Vous qui habitez le temps, vocês que habitam o tempo, e tem toda uma passagem onde ele faz a descrição dos vários tempos verbais, que é tudo inventado. E só falta uma coisa nos tempos verbais, que é o presente. Mas nos tempos verbais dele nunca se chega ao presente. Temos o quase presente, o mais que presente, o quase lá, o já passamos. E tem imensos tempos Mas é verbais. muito engraçado. Como? Não tem o conceito de gerúndio. Pois nunca foi ao Alentejo. Se calhar nunca foi ao Alentejo. Mas tem muitas variações. Mas quando lemos aquilo tudo, o presente não está lá. Quando chegas ao Z, já acabou. Já acabou. Já. E eu acho que isso tem qualquer coisa a ver também com esta experiência do estar e da fala. Em quando dizes, não é? Quando dizes já estás em caminho, não é? Já estás em movimento, de certa forma. E ele dizia sobre falar, em particular sobre falar, que falar é abrir a boca e morder o mundo com ela. Não é dizer palavras, não é comunicar alguma coisa. Esta ideia de abrir a boca e morder o mundo. E então esta era uma imagem que eu gostava de trazer também aqui, para ver de que forma é que pode ressoar, e que eu se calhar vou depois... Ele diz, parler, falar, sim, é morder o mundo. abrir a boca e morder o mundo. Portanto, morder o mundo. Estou a ver. Eu também estou muito nessa fisicalidade da fala, não estou a ver a ação de morder, mas eu adoro morder. Tá, já lá estou. Mas é assim e eu vou tentar no final, agora desta minha primeira partilha, se calhar, quer dizer, no final, vamos ver, não tenho, mas daqui a bocadinho eu acho em que vou querer 2030, chegar a uma portanto, imagem. quando terminarmos esta conversa. Quero chegar a uma imagem que eu acho que tem um bocadinho a ver com isso, mas não é uma fala humana, propriamente, mas eu vou-vos mostrar depois essa imagem. Então, a minha ideia era conversar um bocadinho sobre esta questão e também conversar, ou seja, não sou só eu a falar, é também escutar-vos um pouco. Eu sei que vocês também têm esta experiência, não é? Desta relação muito sensível com a escrita, não é? Com a palavra, com a oralidade, que é aquilo, não sei se conhecem este livro, do David Abram. David Já Abram. li para muito tarde, Já leste? há muitos anos. Sim.
Não sei se já te cruzaste com ela. Chama-se. Quem me falou dele foi a nossa amiga Eva Carzinho. É bacana. Já o trouxemos por cá em vários transpensares. Já. Pois eu estava a ver Sim, aliás, ele teve cá convidado Sim, eu por trouxe. vocês. Mas é que eu não estou a ouvir Matos. onde é que ele está. O David O Attenborough. nome David Abraham está-me a fazer aqui coisa. Isto é Eva Casaco também, mas não estou a ver onde é que ele está. Onde é que... David Abraham é aquele que era feito mágico Era mágico. e depois. Ok. Pronto. Sim, Já estás a ver falar. deves ter, acho que viste-o na Cultura Geste fazer Sim, aquela tá bem, coisa o sobre Maria Matos. a fala dos animais. Maria Matos. No Maria Sim, Matos, sim. sim. Aquela coisa da fala dos animais, daquelas histórias dos encontros Mas já dele com animais. estou a vê-lo Sim, mesmo, sim, até sim. vê-lo. Sim, aqueles óculos, aquela. Estou a ver. Sim, ele veio cá no Maria Matos e eu já vos conto uma coisa que fizemos com ele. E ele, olha, isto é outra fala, mas isto vem do trabalho dos artistas. Se o Rio Pão Sul falasse, o que diria? Pronto, mas isto caiu aqui, o Rio a falar. Estranho. Nós tivemos no Rio Ponço com o projeto Guarda-Rios, acho que tu Eu sou cheguei a o falar. guarda-rios que fizeram isto. Ok, pronto. De repente tive assim Caiu aqui para evitar. Ok. Boa. Mas foi sem querer, nem sabia que era este. Ao longo dos rios. Ai, eu estou incrível. É o Henrique que está a desviar. Quer ir para o projeto Guarda-Rios. Tens aqui um fã que quer ir contigo para os projetos do Isto é um projeto Guarda-Rios. de guarda-rios a falar. Pastor dos Rios. Quer dizer, Agora estou um passa. bocadinho afastado, sim, mas o projeto continua assim. Podemos falar dele depois também, que eu também vos vou acompanhar um bocadinho. Mas, então, David Abraham é um filósofo, começa por ser mágico, não é? Fazer truques de magia. E é alguém que escreve muito pouco. Ele escreveu este livro, que é The Spell of the Sensuous, que foi traduzido em português por A Magia do Sensível, mas eu acho a tradução tem alguma dificuldade, porque acho esta spell... Não é um feitiço? Para mim é mais um feitiço. exatamente. Spell tem mais a ver com feitiço. Acharam que do era com melhor dizer magia. só magia, ficava É mais nice. arrumadinho. não é? Mais nice. E o Lá bem mal. sensuous é muito mais ambíguo também. Esta ideia do sensuous é mais ambíguo também do que o sensível. Sim. Eu às tem vezes algo digo sentível, mas pronto. sentível, Aquilo que é sentível. sim. O sentível é quase que tem algo. Quase que esperamos por ti. Ainda bem que nós também quase que esperamos por ela. Tudo bem, beijos é bom. Querem mantinhas ou almofadinhas? Olha, está aqui uma almofada que eu não. Eu tenho a minha portátil. O sensuous em inglês não é necessariamente da mesma que sensualidade, não é? Quer dizer, mas não está muito longe. Não, Quer dizer, não. mas portanto tem mais essa ambiguidade, não é? Tem uma ambiguidade maior que eu acho que a questão do sensível não resolve, mas o sentível também parece ter aí uma reciprocidade também, Pelo menos que é. abana. Exato. Então este é um dos livros que ele escreveu, outro, e que tem muito a ver com esta relação entre a linguagem também e a dimensão sensível, não é? Se usarmos a tradução que foi escolhida para português, sensuous, num universo mais do que humano mesmo. E ele fala de uma... todo o livro é muito sobre isso. E há aqui uma passagem, vou ler só aqui um bocadinho, de um capítulo que se chama Na Paisagem da Linguagem, In the Landscape of Language, onde ele diz, eu acho que eu vou ler em inglês, pode ser. If we listen first to the songs of an oral language, to the rhythms, tones and inflections that play through the speech of an oral culture, we will likely find that these elements are attuned in multiple and subtle ways to the contour and scale of the local landscape, to the depth of its valleys or the open stretch of distances, to the visual rhythms of the local topography.
but human speaking is necessarily tuned as well to the various non-human calls and cries that animate the local terrain. Such attunement is simply imperative for any culture still dependent upon foraging for its subsistence. Minute alterations in the weather, changes in the migratory patterns of prey animals, a subtle shift in the focus of a predator, sensitivity to such subtleties is a necessary element of all oral subsistence cultures, and this sensitivity is inevitably reflected not just in the content but in the varied shapes and patterns of human discourse. Então esta ideia de que há não só uma relação entre aquilo que chamamos de corpo, não é? Mas uma relação entre a palavra, a forma da palavra, a reverberação da palavra e os conteúdos também, não é? Os sentidos que as palavras vão tendo, e esta linguagem e uma paisagem maior, não é? A orografia do terreno, as variações também nos animais que pertencem àquele lugar. Então, nós tivemos uma experiência com ele, porque ele esteve cá há uns 10 anos, na realidade 9, 10 anos. E fizemos um seminário com ele na Serra da Arrábida, para além da conferência. Ele deu uma conferência no Teatro Maria Matos e fez também um seminário onde estivemos 3 dias a procurar este attunement que ele fala aqui com a Serra. Portanto, a procurar ver como é que as nossas palavras poderiam entrar em relação com aquilo que aquele lugar, foi na Biovila, que é um sítio que fica ali num vale, não sei se alguns conhecem, eventualmente, mas a Biovila fica num sítio que é assim um vale, que depois tem uma montanha que sobe e depois é o mar. Depois está a piscina, tinha super piscina. Ainda não havia na altura. Ainda não havia. Não é um tanque. Ainda estava. Mas não é piscina, é um tanque e é lá. Não fomos, não lembro. Aquilo ainda estava, na altura ainda era um período um pouco inicial da Biovila. Não é deles, não é deles. Pronto. Mas não fomos. Mas andámos muito, era muito cinematográfico, porque tinha vontade de estar a filmar. E as pessoas espalhadas por toda a paisagem a escutar e a falar com as plantas. E com as pedras, e com a terra, e com as nuvens, e com a montanha. E ele pôs-nos neste estado que para mim era muito pouco habitual, de poder falar e de poder haver, porque já não estamos a falar, ele aqui diz, este título é In the Landscape of Language. Linguagem é a capacidade que tudo tem de entrar em correlação com tudo, não é? Mas língua já é uma coisa mais específica, língua já é um sistema de código e de partilha que não é propriamente afunilar, mas é mais específico, não é? Também não é só transmitir informação, não é só transmitir uma mensagem de A para B que não é sem perturbação, mas não é só a capacidade de nos relacionar. A linguagem é mais sinfónica e a língua é se calhar mais um tom, uma frequência. Mais, é mais em Lá. E mais ligada com significados. Não é? E tem um túnel, tem uma ondulação de caminhada que é própria dessa língua, porque a língua há várias. É como se houvesse uma paisagem de linguagem, não é? E lá dentro há várias possibilidades de língua. Várias possibilidades de língua. Mas nesse contexto, língua e idioma é a mesma coisa? Não pensei nisso, mas não sei. Não sei. Acho que acho que está a vir uma outra questão que é a tradução, a necessidade de tradução. Sim. Ou de um transporte entre línguas, não é? Sim. E essa questão da tradução tem a ver também com como é que uma erva azeda, por exemplo, fala comigo e como é que eu como é que interpretar e dizer. Sofia, estás aí, não? Parece-me que essa é assim uma questão. Sim. Se a Sofia estivesse no Zoom, ela esteve a trabalhar um tempo de tradução a magia mágica africana. Sim. Gostava de saber disso. É muito interessante, sim. Até vou anotar.
Já Vamos começou a embora. virar Eu notas depois da nossa mando os conversa. autores que tivemos a ler. Sofia, ou é? Ok. Ele Tigana. Também o Tigana Santana, também. Também o Tigana Santana. Também? Tigana Santana. Tigana Santana. Ah, eu já me tinha falado. Mas Já tropeçaste no Tigana já. Santana? Então, já foi um exercício mais, depois de algum trabalho de attunement, não é, de afinação, fizemos um exercício em que éramos enviados, tipo, espalhem-se pela montanha durante 3 horas e quando sentirem que algo vos chama, não é, que algo vos está a pedir para entrar na relação, fiquem ao pé disso e comecem a escrever. Não é? Começámos todos, cada um fez isso, começámos a escrever. Podíamos ir para lá. Pode ser já a fazer isso. A mim o que me chamou foi um pedaço de madeira que estava meio queimado, assim, na encosta. E comecei a escrever. E depois, ele chamou-nos, sabíamos que a certa altura íamos ter um sinal e voltávamos todos à sala, e ele chamou uma mulher que estava lá e que estava um pouco a cuidar de nós, a fazer a cozinha, enfim, a tratar pronto, do dia-a-dia, e que conhecia bem aquele lugar e disse, olha, venham ouvir aquilo que vai ser dito, não é? Para ver o que é que foi escrito agora. E quando nós começámos a ler os nossos vários textos, foi a primeira, não tínhamos falado sobre nada, a mulher começa a ficar arrepiada e começa a ficar inquieta e começa a ficar, e depois diz-nos, bom, isso, tudo que vocês leram foi a história de um incêndio que houve há uns anos atrás aqui nesta montanha. Tudo aquilo que vocês me estão a dizer, falam-me disto, traz-me isso, a história desse Mas a incêndio. mulher é local. É local, sim, portanto ela conhecia isso. Então, quais eram essa questão da fala e da tradução, não é? Houve ali algo que foi dito, não é? Portanto, houve ali algo que não era só a questão da paisagem da linguagem, porque muita coisa poderia ter sido dita, mas foi uma história que foi contada através de nós também e através desta escuta sensível, desta atenção que, se eu quiser, é aquilo que nós começámos no início, pelo saber, não saber, não é? Se eu quiser dizer eu sei fazer isto, eu não posso dizer eu sei, não é? Eu não posso dizer que sei como é que fazemos este attunement, não é? Como é que se faz, mas sei que ele faz, não é? Mas não sei dizer esse porque é um estar com também, não é? E é um deixar que algo emerja sem era um exercício que só podia ser feito no final dos 3 dias quase, porque primeiro tínhamos de vencer tudo aquilo de que disparado estar a falar agora com a Eva, não é? O que é que ela me está a dizer? Estou mesmo a falar, estou eu sozinha a falar com a minha cabeça, não é? Estou eu só... E temos de passar isso, não é? E levar isso como uma possibilidade, não é? E pronto, isto era uma... Eu desconfio que uma coisa que eu estou a ouvir que tu estás a dizer também tem a ver com essa caminhada de deixar a fala falar, mesmo sem ela saber. As palavras que aparecem muitas vezes não são as palavras que tu estás a... Antes que apareça em palavreês, já se foi embora. Mas é a lata que nós temos de continuar a falar, disparados, pronto, continuar a dizer, e depois apanhar uma ondulação e uma sonoridade, lá, nesta boca, por isso é que a coisa de morder ainda estou aí. Sim. Podemos já acabar a conversa quando ainda estou a morder em mundo. Ao acabar, pronto, é que está a pausar e a caminhar. Mas é interessante. Ontem, por exemplo, aconteceu uma coisa na prática da manhã, que às tantas estava uma pessoa que era francesa a fazer a prática e que não fala nada de português. Então a boca foi falando em francês, português e inglês, mas não sentia que tinha que estar a traduzir para ela perceber tudo, mas como eu nunca me calo, também não achei simpático que se criasse, ia sentindo, lá está, sabia se estava a criar uma estranheza, tipo, eu não estou a perceber, como não estava aí andando, mas houve uma parte em que por acaso a Sofia, no final, estávamos a trazer em falês a experiência, que é difícil, portanto é mesmo um exercício, porque tu não vais falar sobre, vais deixar a boca de bom.
Aí é difícil as autocríticas, e depois não encontras as palavras, e depois não vês o pensamento articular sem palavra, portanto é uma brincadeira de te lançares no abismo, de deixares que a fala se fale sozinha e o pensamento E logo. aconteça. Ora, Em termos pois. de- E houve uma fala da Sofia que parecia que o que ela estava a dizer, eu estou a recuar ou a avançar para ontem, e disse à Marise, esta fala não vou traduzir, porque não é sobre as palavras mesmo. E ela disse, eu estou a acompanhar. É que não tinha mesmo a ver com o que ela estava a dizer, havia qualquer coisa no que estava a passar pelo meio, Sim. que era o que ela estava a dizer. Mas a Sofia teve a coragem, entre aspas, ou pronto, a persistência de não deixar de falar, porque é um exercício. Sim. É uma prática lixada de fazer, continuar a falar, mesmo a ver que não é bem aquilo Tu pensavas que... que te ia sair, e aprendes imenso com a fala. Mas aí desconfio que também tem a ver com quem está a escutar, não é? Porque uma coisa é esta experiência de estares num lugar e procurares, de alguma forma, encontrar uma forma de ler e de falar ou de sentir qualquer coisa, e a fala começa digamos, a devolver qualquer coisa sobre aquilo com quem estás a relacionar. Outra coisa é quando estás com mais pessoas e em que há essa coisa de que há pessoas que te estão a ouvir e que têm alguma expectativa em relação àquilo que tu estás a dizer, e portanto... Eu acho que isso cria lixo. Isso cria lixo. Mais, onde eu ressoo mais com a presença ou a co-presença das outras pessoas é exatamente esse blur, esse abanar, a vibração ainda mais intensa do teu fluxo. Porque tu não queres só tu, não é? E estás mesmo a ver, às tantas estás a trazer a fala liliana, não estás a falar em Sofia, parece que os campos mórficos, se quisermos explicar. Não, mas essa é muito interessante mesmo, quando estamos mais do que um, as coisas que acontecem, como aqui. Isso que vocês acabaram... Tu também, esta ideia de deixar a fala falar, não é? Que tu começaste agora por falar, por dizer isso, entra muito em relação com aquilo que eu ia trazer a seguir, portanto é mesmo quase... Não fui eu que falei. Exato, se calhar também não fui eu, portanto, se calhar também não fui eu que falei. Fui eu. Se calhar também não foste tu. Porque tem a ver com o quê? Pronto, só também ainda ficar em algumas coisas que estávamos aqui também a falar. Esta escuta, não é, que aconteceu naqueles dias, e em particular neste último exercício onde houve esta história, não é? Essa história acontece e era uma história quase com multiperspectivas, porque eu tinha a perspectiva daquele pedaço de madeira, não é? E escrevi sempre em relação com ele. Outros tinham a perspectiva de uma erva, outros tinham a perspectiva de uma pedra, outros tinham... E tudo dava essa paisagem que contava essa história passada, mas que estava ali ativa, não é? Que estava ali em memória, mas viva e a querer ser contada. E eu acho que isso de deixar a fala acontecer é um pouco aquilo que o Valère Navarrina queria dizer também quando disse isto que eu referi há pouco, que era isto de falar é abrir a boca e morder o mundo com ela, em contraponto contrariamente à ideia que nós temos algo para dizer, não é? Ou que temos algo pensado e que vamos dizer, não é? Não, é mais esta outra experiência que é uma experiência de relação, e é através dessa experiência que ele pode, nos seus textos, inventar palavras, não é? E aparecerem outras coisas. A fala aparece viva, e as formas, tal como aqui o David Abram fala, não é? Não é os conteúdos, mas mesmo as formas, os padrões do discurso humano acabam por estar sempre em metamorfose. E isto da fala, deixar a fala acontecer e correr, andar, tu disseste também deixar andar, é a outra palavra que quando eu mostrar a imagem também vai aparecer, esta questão do andar. Também
me faz pensar numa outra referência que eu queria trazer para aqui, que é desta senhora, que é Elisa Loncon, é uma das investigadoras deste livro. Elisa Loncon Antileo. Este livro é sobre a Violeta Parra, que se calhar conhecem, não é? Sim, sim. Aquela Graças à la Vida. Ela já cá teve. De vez em quando aparece. Mas tem aquelas músicas A muito Mariana Lemos bonitas. costuma pôr a tocar. Como? A Mariana Lemos costuma pôr nas aulas dela no... A Violeta? Sim. Tá. E o que eu não sabia é que muitas das canções dela são resultado do encontro dela com a cultura mapuche, que é uma cultura indígena daquele território, ali também, de uma certa zona ali do Chile e depois da Argentina. E aqui está ela com duas, que esta fotografia é ela, e depois esta aqui são duas machas. Machas são as mulheres curandeiras e sábias é uma cultura bastante matriarcal, não são os xamãs homens, são as mulheres. E então este livro é todo sobre como é que, na realidade, este tem muito até dos temas e toda a estrutura, por exemplo, do Graças à la Vida, vem muito de contos e do... Violeta Parra. Violeta Parra, sim, chileno. E ela tem aqui, há aqui vários poemas de mapuches, que estão aqui em mapuche, e a Elisa Loncon Antileo, ela é linguista, ela é mapuche também, e trabalha na universidade, portanto faz esta ponte entre contextos, e trabalha tanto na Universidade no Chile, como também trabalha para recriar os terreiros tradicionais da cultura mapuche como lugares de transmissão de saber, portanto, estas não hierarquias institucionais, não é? E voltar a acordar outras instituições de encontro, não é? E há aqui um poema que está tanto enfim, da língua mapuche, que está tanto em mapuche como em espanhol, e em mapuche ele é sobre a dança, Dancen al reue, e o poema é Yap, ya, 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 hep, ya, 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 hap. Isto é espanhol, atenção. Pue, 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 ai, je, lema, je, haga las treles ustedes. Ou seja, esta é a minha avestruz, esta é a minha avestruz, esta é a minha avestruz, pue, 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 pue. Ou seja, há toda esta, neste poema há toda esta oralidade, por um lado, também, porque vem também dessa cultura, há todos estes sons que quase que, não é, são, não sei muito bem como dizer, sei dizer com as mãos mais ou menos, há aqui uma massa qualquer que vai saindo, não é? E o que é muito interessante na cultura mapuche, sobre isto do deixar a fala andar, sobre isto do, não fui eu que disse, é que na cultura mapuche a língua tem uma função muito específica, e aquilo que nós dizemos, a língua tem a função de e falarmos e conversarmos uns com os outros, tem a função que às vezes nos esquecemos um pouco, porque achamos que estamos a transmitir informação, não é? A transmitir saberes, mas tem a função de nos pôr em correlação, criar relações, não é? E pôr-nos em correlação, pôr-nos a agir, não é? Criar esta teia na qual nós podemos agir em conjunto e estar em conjunto. E na cultura mapuche isto vai a vários níveis, porque na cultura mapuche aqui onde nós estamos é um mundo, não é? Mas depois existem outros 8 mundos, existem 9 mundos, não é? Existem 9 níveis de mundos, e este onde nós estamos é um. Depois existem uma data deles, e a língua é isso do andar, não é? Deixar a língua acontecer. A língua não acontece aqui, não sou eu que falo, não sou eu que estou a falar. A língua é aquilo que permite unir todos esses 9 mundos, não é? Portanto é um rio, uma espécie de rio que cruza todos esses planos. E o canto também, portanto é algo. Mas eles veem os mundos assim, tipo cebola ou não? Não, há uma espécie de paralelismo.
Pois, mas em camadas à volta da Terra ou a Terra não é Não, redonda? a Terra não tem de ser Não tem de forçosamente ser redonda, redonda. ok. Não há propriamente. A imagem, que há um redondo, a imagem. Há um redondo, mas não esférico, propriamente. Que é um tambor. Que é a imagem do. Agora esqueci-me do nome do tambor, mas tem um nome muito especial. E aí agora? Como? A Guiocateca está. Pois, mas é assim. Mas é um tambor que é um tambor tradicional, que é redondo e que depois tem uma cruz no meio com os desenhos que são os pontos orientadores. E quando nós estamos a tocar esse tambor, estamos também a criar vibrações que vão ressoar também entre os mundos. Então é interessante pensar isso também da língua, e tem uma dimensão ética muito interessante, que é a questão da mentira, não é? O que é que acontece quando se mente nestas circunstâncias? Eu estava a pensar em mentira. Estavas? O que é que tu achas que Eu não acho nada. apareceu-te? Porque, segundo a Elisa, mentir não é um problema, não é feio mentir, não é? Quando mentes, como? Contas uma história. Estás a contar uma história, mas estás a fazer uma coisa que estás-te a limitar a ti mesma, porque estás a cortar-te dessa ligação, estás a querer controlar a ligação. Não, isso Quando quando mentes- queres dizer a verdade. Como? Não, isso quando queres dizer a verdade. É uma pergunta, Não, afirmar. quando estás a mentes mentir. conscientemente, mentes a alguém, Também estás a gostar não é? disso. Mentes a alguém. É como se estivesse a querer controlar esse fluxo, não é? Que vem, que liga. Então, limitas-te no teu mundo, não é? Estás a Limitas-te. fazer batota, Estás a basicamente. fazer batota, mas é quase a fazer batota sobre ti mesmo, não é? Porque fechas a porta. És do o teu primeiro mundo. a És o implicar primeiro na a batota. ficares ali, não é? Então, em termos éticos, é muito interessante, porque não é aquela questão moralista do é feio mentir, é mau. Não, é tipo. É parvo. É triste. Não é assim uma coisa É um ficas escoamento de energia. porque é um escoamento de energia e ao não deixar escoar também, não deixar a fala acontecer, não é? Não deixar aquilo que te permite estar ligado a qualquer coisa onde pertences, mas que é bem maior, não é? Do que tu. Portanto, Mas também não te limites à verdade. como? Também não te limites à verdade. Também não Isso existe, nota. não é? Sim, pois é isso. É mais, a verdade é esse correr, não é? Não é a verdade científica, isto agora é aqui assim de uma vez por todas, não é? Não é isso, não é? Não é a prova, não é uma coisa que possas provar. Dialética, ou real, Isso também é mentira. ligação entre Pois, essa que pode ser uma verdade, não muito. se calhar agora podíamos explorar um bocadinho isso, porque eu também não te sei responder, é isto. Eu só imaginar que de verdade. Mas é sempre relacional, no fundo é sempre relacional, não é? É algo que eles põem muita tónica. Isso muito nas relações íntimas, nas relações amorosas. Nós andamos meses para contar alguma coisa, andamos num sofrimento, e depois no momento em que aquilo abre, cortas, abre, e de repente. Não é? E isso é uma coisa neste plano, não é? Também. Mas é. Não sei, nesta ideia que eu não sou mapuche, portanto também não pude falar com ela, mas eu acho que estas histórias, ou estas imagens, ou estas percepções também podem nos abrir coisas na nossa experiência também, não é? Podem nos ajudar a abrir também a nossa experiência e de repente o que me interessa também, tal como me interessa aqui no David Abram e também no Valério Navarrina, é esta predisposição também para que esta ideia de que não está tudo aqui dentro do nosso cérebro, não está tudo, não é? Esta ideia, esta predisposição mesmo para pensar mesmo a fala e a língua como uma relação, não é? As palavras e como uma relação convosco, mas depois com aquilo que ele chama The Landscape of the Language e com o mais que humano, e depois também como é que nós trazemos para a nossa compreensão. Claro que são formas de imaginar o mundo, não é? De dar realidade ao mundo, esta ideia de Estás a ver viver novos planos. a ressonância na distância, a proximidade. Por exemplo, a Filomena Mulder, que está aqui agora também,
Maria Filomena, como ela gosta que a gente a chame, traz muitas vezes que a fala é aprendida. É aprendida. É aprendida. E eu continuo a tropeçar quando ela diz que a fala é aprendida, depois alinho em Maria Filomena e pronto, e ouço o que ela está a dizer. E tenho vindo aos poucos, muito devagarinho, como o bicho da preguiça, imagino, a encontrar aqui uma espécie de uma distância e proximidade. Porra, são muitas coisas ao mesmo tempo, mas pronto, a criatura que a gente chama bebê, que está a fazer aquelas coisas e que pode todos os sons do mundo, e que aliás grita muito mais alto do que o Henrique, e ninguém sabe onde é que ele vai buscar aquela O meu sobrinho era assim. que se ouve do outro lado, no outro quartel. É maior que ele, essa é uma coisa. É evidente logo ali que a fala não é tua, nem és tu, e que a forma como tu ressoas a sonoridade não tem a ver com as tuas capacidades materiais físicas de ressoar. Tem a ver com, eventualmente terá a ver com não fechares a possibilidade, não é? Pronto. Sim. E as criaturas chamadas bebés não estão para isso, não estão para fechar a possibilidade. Mas então todas as sonoridades que tu fazes são todas tipo, pronto, és dinossauro, és bicho inventado, és vento, és. Mas depois lá sabemos a língua de cada montanha, de cada conjunto de girafas e pedras e Rua dos Franqueiros e pronto. Aquilo que aos poucos vou entendendo enquanto. Pronto, as paisagens específicas que geram determinada língua, eu desconfio que são as paisagens que geram determinada língua, modulam os movimentos que a língua, a garganta, nós vamos mais por este feixe, estás a ver? Por acaso nós na fala não fazemos Não muito. fazemos muito isso. Mas há pessoas que fazem. aqui Nós, pessoas que fazem. claro, exato, portanto, mas se fores português, se fores todas as sonoridades diferentes de cada língua têm a ver mesmo fisicamente com articulações muito diversas. Eu imagino o espanto do bebê quando aprende a palavra. Porque há uma coisa que eu sinto um bocadinho que o tal bebê gosta de fazer, estou a brincar com a palavra bebê, porque eu não sinto nada que sejam criaturas coitadinhas indefesas que ali estão, pronto. Mas há uma coisa que a criatura, eu reconheço, pelo menos tenho acompanhado, parece que gosta de se dedicar a trazer ao mundo algo que o mundo quer ouvir. É uma coisa que o bebê, de alguma forma, ou trazer o oposto, claro, então pronto, depois levam uma palmada e não é isso. Sim. Mas pronto, mas tem sempre a ver, tipo, queres que eu diga papá? Olha, papá. Queres ver eu pôr a mão dentro do copo de água? Parece que são coisas mesmo, tipo, estão no convite mesmo. Sim. E então se for uma pessoa que ele ama, ele quer mesmo ir ao encontro ele quer mesmo ir ao encontro do abraço e do amor e daquilo tudo. E isto é uma pequenina vibração do som, da potencialidade dos possíveis de vocalizos e gorgizos e misturas da espessura da boca e dos lábios, e se está mais atrás, ou está mais à frente. Essas coisas todas que ele pode tudo. E depois há ali uma espécie de uma escolha de amor, então vou por aqui, eu vivo em Portugal, mas por exemplo o André, meu filho, whatever meu filho também quer dizer, falava inglês e francês e eu não tinha que lhe explicar nada dos desenhos animados. Pronto, na altura não eram ainda todos traduzidos ou dobrados. E é muito engraçado, porque realmente tu estás em todo o lado ao mesmo tempo, mas vais aceitando, e as formas como tu, não sei se é aceitar a palavra, hoje estivemos com aceitar, não sei se é aceitar, pronto, portanto tu também a pensar, vais aceitando ou convidando-te a ti própria a endereçar por determinado fluxo da língua, umas zonas por amor, outras por compromisso, outras por deixaste de pensar nisso de alguma forma, e foste largando o teu desejo de deixar que a palavra seja inventada, ela própria, que não dá.
Uma potência esta. de invenção também. Pode não é? estar no meio das outras todas, muito bem arrumadinha. Aquela palavra que não quer dizer nada e que fica ali lindamente ratatatata. Quando nós fazemos candidaturas, eu e a Margarida, há sempre umas Com palavras vontade. pelo meio que é o ba, e continua só para ver se o ritmo do texto está lá. Mas o que é que aquilo quer dizer? Não há nenhuma palavra que substitua aquilo, mas o que é que a gente pode fazer para não perder o quê? Mas estás a ver, eu não sei se estou, eu acho que não estou mesmo, pronto, estou a falar ao vento, mas estou a falar ao vento uma coisa muito específica que não estou a poder trazer aqui à partilha, mas há qualquer coisa. Ai, não é porquê, eu não quero saber porquê que a Liliana fala português quando é bebê. Mas há ali não sabem se é um compromisso, parece uma afinação que às vezes vem de fora para dentro, de uma constrição qualquer, não se diz não sei quê, e outras vezes tem a ver com uma ressonância de amor. Isto estávamos sob que a fala aprende-se. Eu não sei se é a fala que se aprende, se é a língua. Acho que a fala está lá sempre. A fala está lá sempre. E mesmo nas pessoas que não falam. Tu vês, olha, por exemplo, o Augusto, eu vou-me calar, está bem? Porque quero muito ouvir. O Augusto que põe as coisas no Instagram. Pediu-me, então, mas não posso pôr uma imagem de uns pinguins que ele lá tinha, porque o convite da Liliana não tinha nenhuma fotografia, no Instagram não pode não ter fotografia, senão as pessoas passam-se. Então eu disse, vou pôr estes pinguins. Não pega os pinguins, que ainda por cima tinha trademark, tipo, agora vai pôr os pinguins, sei lá quem é que vai ralhar connosco. Então, pensando em fala, trouxe o Saldec. Trouxe O Saldec, o cavalo, sim. o cavalo Colline, que está a olhar para um espelho, que é do caminho do dueto da Colline com o Saldec, e que está a falar. Ele está perfeitamente em estado de fala. E tu também às vezes trazes isso, que ele fala. O estado de fala. Agora, ele não fala, não aderiu à língua. Ele fala como aquelas plantas da biovila, como aquelas. Talvez. Não é? Fala se calhar como outros. E sim, e aí a questão da tradução que tu falaste, não é? Como é que essa fala. Embora ela fala realmente. Por exemplo, a Elisa fala mesmo da língua. Portanto, tem de haver algo que se calhar que é uma tradução e uma transformação constante enquanto vai passando dos vários planos, não é? Dos vários territórios. E ela diz outra coisa que eu acho que posso ligar com aquilo que tu estavas a dizer, que é, ela traz esta imagem de que cada vez que um dos grandes problemas das políticas coloniais da língua e que impuseram línguas a territórios é que de cada vez que perdes uma língua, perdes uma relação específica com a terra. Portanto, perdes uma relação específica que abre potencialidades, que tem saberes, que tem conhecimentos, que tem modos de fazer, modos de ser, que uma vez a língua extinta deixa de existir esse modo de relação, não é? Passa a haver outros, continua a haver outros, mas... Estamos nos 17 palavras para neve. Como? Dos esquimós. Estamos nos 17 palavras para neve. 100. Eu uma vez ouvi uma Roupa branca. branco, Bom, para branco, mas pode ser. 100, cerca de 100 para branco. Sim, para branco. Branco, cerca de 100. Para a neve, se calhar, é. Por causa das Sim, diferenças. sim. Os Inuit têm assim umas cerca de 100 palavras para dizer branco, porque é a palavra que lhes vai. Nós olhamos e vemos branco, não é? Perdíamos, mas eles conseguem criar um sistema de navegação e saber precisamente onde é que está a foca morta que alguém tem de ir buscar, não é? Através das palavras, criam este mapa que permite que aquilo seja um terreno onde se podem orientar. Que também distinguem a tonalidade do branco. Sim. Nós não distinguimos. E daí essa relação também é diferente com a paisagem. E aí, Quando tens uma paisagem, quando a paisagem com a qual tu te relacionas realmente tem determinadas características, nós podemos dizer aquela paisagem toda branca. Obviamente que não é. Mas é engraçado, eu estava a ouvir e estava a pensar também qual é que é essa coisa da escuta e como é que depois tu transformas isso numa fala ou usando a língua que em princípio é a tua língua mãe, que isso depois é outra coisa um bocadinho complexa, porque no caso daquela
exercício de escuta que fizeram na Rábida, todas as pessoas depois, quando vão falar em português, não é? Não sei, ou em inglês, não sei como é que falaram. Na mas- língua, no caso foi em inglês. Pois, imagino, sim, para eu poder perceber alguma coisa. Exato. Só tinham que estar a Sim, traduzir sim. para ele. Mas era uma língua humana comum. Sim, uma exatamente, noção. mas lá está. Mas, pronto, há qualquer coisa também nessa. Sim. Portanto, houve esse processo também, quer dizer, quando chegaste ao pé da Madeira, ela não falou em português ou em inglês, não é? Ou whatever. Não. Exato. Mas depois tu fizeste isso, não é? E não sei se isso é uma coisa automática, se é... O que é isso, sabes? Isso para mim é que é uma coisa um bocado misteriosa, na verdade. Primeiro essa coisa de escutar. Sim. E depois essa coisa de falar sobre, não é? Sim. E em que vais usar... Do escutar, que é esta escuta, por exemplo, ele usando este exemplo que dei sobre há outros casos, mas usando este exemplo que partilhei há pouco, ele pede-nos para quando sentirmos que algo nos chama, não é? Portanto, tem de haver a escuta nesse momento. E essa escuta, para mim, é uma vibração, vibração no corpo, não é? Não tem só a ver aqui com os ouvidos, mas é uma vibração no corpo. E que se torna mais intensa, que se torna ali, que cria um destaque qualquer que me chama, não é? Depois, a parte da fala, não sei explicar muito bem como é que se faz essa... São ressonâncias. São ressonâncias, mas são talvez mais do que ressonâncias. Eu, por acaso, este fim de semana estive a pensar um bocadinho nessa palavra da questão da ressonância, porque tudo ressoa, não é? Tudo, quando olhamos para o mundo, se conseguíssemos não olhar com os olhos, não é? Delimitamos as formas, vemos que tudo ressoa com tudo. Mas depois há algo mais específico. Nada ressoa não é? sozinho. Nada, sim, portanto é um campo, no fundo. Pois lá está. É um campo, é mais o campo da paisagem e da potência da linguagem, não é? A questão da ressonância. Mas depois, para a fala e para algo Mais do que que te um campo, chama. desculpa, é um encontro. Como? Mais do que um campo, é um encontro. A ressonância, só, no meu ver, só Sim. se dá entre duas coisas, vá. Porque a percebes, a questão é porque é que tu a percebes? Porque ela se calhar está em ressonância com muitas outras coisas. Então, o que é que seria a ressonância aqui na sala? Seria o encontro do som com as paredes, por exemplo. Não, mas depois há ressonância. Por Sim, exemplo, ou o por encontro. exemplo, não é? Mas é esse encontro Sim. entre duas materialidades, duas entidades, duas... Eu vejo como mais do que duas, vejo mesmo como uma paisagem Sim, muito cheia, sim. não é? Por isso é que, porque outra coisa que me importa e que eu também queria trazer para aqui, que é esta questão dentro desse campo, porque a ressonância nós fazemos algo que ressoa e vai ser acolhido por outro algo, não é? Esse encontro vai ser acolhido, vai afetar, mas depois dentro disso, qual é a palavra eficaz? Qual é o caminho? A questão esta questão da língua, que é esse túnel que tu referiste em relação à linguagem, qual é o eficaz no sentido Que ressoa. pois é, as palavras que são muito limitadas, são muito limitadas, não é? Mas aquilo que pode permitir abrir esta relação, por exemplo, com aquele pedaço de madeira e não com o outro que está ao lado, não é? Porque é que é aquele específico? O que é que nos permite decidir dentro de um grande Sim, campo de estás a ressonância? trazer muitas coisas ao mesmo tempo. Muita coisa ao mesmo tempo. Pois é possível, Não, mas é meio. é possível. Maravilhoso. Não é maravilhoso? Sim. Essas coisas. Pois, porque desconfio que é disparado, pronto, é de universos diferentes, algumas das coisas que tu estás a trazer, mesmo, tu estás a caminhar 3 horas, porque eu estou fisicamente contigo caminhando, 3 horas, não sei. Depois paras. E depois pausas. Sim. E pausas, ou paras, chamada, convidada por algo. Sim. Por um encontro, que até podes não perceber logo qual é. Sim. Mas sentes e oh. Isto é de um universo. Quando tu reconheces, Sofias, disparas, pronto. Quando tu reconheces que é aquilo, é complicado
de tu te veres a ti própria a reconhecer que é aquilo, porque aquilo pode fugir só de tu dizeres que é aquilo, estás a ver? Aquilo pode já não estar lá, só tu dizes assim, Madeira, anda cá, o que é que tu tens para me dizer, para me sentar aqui? Daí a questão, não lhe podes chamar madeira queimada. Pois não. Não lhe podes dizer... Não podes chamar nada. E daí essa minha questão, o que é eficaz no termo de manter a vibração da relação com aquilo que te chamou. Isso é tão belo, mas isso é tão sensível e sensível e tem a ver com tu, à medida que te vais movendo, whatever that is, movendo, escrevendo, sentando, aproximando, afastando, vais tendo eu desconfio que tens eu digo sensação, pronto, tens uma densidade muito específica que te diz aí não, olha que aí não. Exato, que é outra questão que me interessa ou não, neste fazer relação, porque isto é tudo muito relação, mas interessa muito também o aí não. Não, como é que... Sabes perfeitamente que não podes. Pois. Por isso é que é uma chatice, as coisas dos projetos, estás a ver? Da gente ter uma ideia, agora vamos todos conhecer a casa da Cristina. E daí a gente encontra uma forma tão linda de nos relacionarmos com os lugares e com as pessoas e depois passamos a dizer, é assim que vamos ter com a casa da Cristina. Mas qual assim? Primeiro somos todos muito diferentes. Depois a casa da Cristina não é sempre a mesma. E depois se for a casa do Pedro já é outra coisa. E então essa coisa, isso é uma coisa que me já gostei sabes, muito. não é? Se vais ter com a casa da Cristina e vais fazer isto, já estás a Ainda não fazer algo que estivemos já a falar com uma sabes. pessoa de Sociologia e ela estava a dizer, eles têm que, para poderem ter apoio para os projetos, têm que enunciar tudo aquilo que vão fazer e o que é que pretendem que aquilo que vão fazer lhes devolva. Já sabem o final, A primeira não é? coisa é, mas vão fazer o quê? Isso é sempre assim, não há outra estupidez toda. Mas logo a primeira coisa é como se tu já tivesse ocupado o que vais fazer, quando nem sabes o que é que vais fazer. Esse é o grande problema das candidaturas. E buscar aquela imagem dos mundos e daquele rio e do facto de mentir a estar a cortar, não é? A relação. cortar. Quer dizer, no fundo o absurdo é que no fundo estamos sempre a compactuar com essa coisa de que estamos constantemente a fazer batota e portanto não sei até que ponto é que realmente isso não pode depois provocar alguma coisa em nós, não é? Quer dizer, tenho a certeza que sim. Porque claro que depois tu também eventualmente também aprendes a estar nos diferentes registros, não é? Eventualmente. Mas também acho que qualquer coisa aí de que se compactuamos muito com essa batota, isso acho que não vai correr muito bem. Mas estava um bocadinho curioso com esses novos mundos, porque... Não percebi a batota. Explica-me lá a batota. Batota, ou seja, em relação àquela imagem que a Liliana disse dos novos mundos e de um rio que flui, e quando esse rio flui, tu consegues, enfim, não sei se é o rio a fluir que faz com, ou que te permite, ou se é ao contrário. Mas pronto, não. Faz com que a linguagem não seja de um plano, mas que venha de um outro plano e a Não venha só de ti, das tuas intenções, não é? Há uma intencionalidade que não é só tua, mas na qual tu és fundamental também para que as coisas aconteçam. Tem que neste plano em que atravessar. estás e atravessa-te. Mas há uma intencionalidade que não é só tua e que não é só humana também, Pois. de certa forma. que atravessa os lábios. Nós fizemos o folclore da Maria Gabriela na Sol. Ela uma vez, numa conversa, ela disse assim: todos que estão aqui nesta sala já sentiram ou já presenciaram o folclore. E é isso, às vezes é só uma sensação encontrada, mas encontrada, sabe-se lá quando. Não sabes quando é. Sim. Sim, não podes prescrever, não é? Não podes. Mas pode-se estar aberto, não sei. Sim. Não sei se é disponível. Não sei. Aberto foi a palavra com que começámos um bocadinho também, Nós não é? estivemos a jogar muito ontem esta coisa de amargar, agarrar. Está-me a trazer muito aquele momento de ontem e com uma ligação, eu não estou a conseguir expressar ou dizer. Então vais para o castigo. Exato. Deixa, abre a boca e morde o mundo, claro.
Ainda há bocado falavas fazias ali uma certa distinção entre a fala e a língua e depois o que tu estás a dizer, há aqui qualquer coisa que toca, mais do que ressoa, eu acho que toca, que é isso, é que essa fala que a Sofia ainda há pouco falava do bebê ainda não tem língua, é isto que eu sinto, ela ainda não tem língua. E quanto nós esse exercício esse convite da montanha, eu acho que acho que é a fala. É a fala e não há língua. Nós depois somos bons para a língua, não é? De certa forma. Pois, se calhar nós escrevemos. É uma grande chatice, mas Pré-articular sobre articulação. O José Gil às vezes expressa-se nestes termos: pré-articulação e sobre-articulação, não articulação. Na articulação dos fonemas há a língua, há a tradução. Mas antes da articulação ou depois da articulação, o excesso de articulação, ou que é o excesso da fala, a potência da articulação, que ainda não são ou que já ultrapassaram, pronto, ele expressa-se assim. Trouxe estas. Sim, são esses níveis. Sim. Não sei se esta questão também depois da tradução, para mais uma interferência e outra, se ela acontece, eu sinto mais uma tradução na fala do que na língua. Não sei se estou. Eu esta tradução, e mesmo quando não falei disso na com o Francisco em relação aos miúdos, quando eu lhes peço para eles desenharem ou porem graficamente alguma sensação que tiveram, eu tento falar sempre numa tradução, que é aquilo que não tem que realmente, a palavra depois concretiza muito. E a tradução acontece, não concretiza. Não sei explicar isto, mas a tradução acontece e a palavra às vezes eu tenho a sensação que concretiza demais. Pode fechar. Pode fechar. Mas isso é outra coisa que... Não sei se fechar também é a palavra certa, mas é mais mas isso não é muito justo para a palavra. Sim, pois não. A palavra tem culpa das coisas que a gente nos faz. Era isso que eu ia referir. Depende, as palavras têm potência também, depende de como são usadas, o que fazemos com elas. Uma dimensão que também me interessa, que eu acho que tem a ver com esta questão dos riscos que corremos quando fazemos batota, por exemplo, ou fazer projetos que já dizemos que é que vai ser o fim, não é? Portanto, não está tudo fechado. Não está, é que isso também não está fechado. Claro, depois é só uma direção. Podemos mudar, não é? não é? Sim, é só um jogo. Depois, a realidade depois não é isso, não é? Mas eu acho que tem a ver isso, esse uso da palavra que estavas a referir, eu acho que tem muito a ver com hábitos que nós temos, que costumamos fazer com elas, que é usar de uma forma muito prescritiva, não é? Nós prescrevemos com as palavras, prescrevemos aquilo que a realidade deve ser. Dizemos, olha, tu és um pedaço de madeira queimado, não é? Dizemos o que é, e aí, às vezes, até mesmo o que é, às vezes pode ter potência, não é? Mas usamos muito a dizer o que é, o que deve ser, o que não deve ser. Com a intencionalidade que canaliza-se. Como? A intencionalidade que se canaliza a vontade de usar, ou de usar a palavra, ou mesmo até o som, a sonoridade do som. Sim, que também vai dar uma qualidade matérica, não é? Aquilo. E como é que as mesmas palavras podem ser usadas, mas de uma forma que não é descritiva da realidade, mas Há uma situação curiosa. que acompanha, não é? O nascer da realidade, que acompanha esse... e podem ser as mesmas palavras, não é? Mas como é que lidas com elas? De forma a dar esse... fazer com que elas, não é? Façam... respirem, façam... Exato. Há uma situação curiosa. A Isadora está aqui no computador, no Zoom. Eu pus preto porque está em pouca bateria. Mas Deixa estar. Isa. Olha aí.
Passo Já grande. viram ou não? Aqui. Passo ali um. Quadradinho. Estou no quadradinho, chocolatinho. Parece que estou E tapada. uma coisa que aconteceu ontem, depois se calhar não preciso de fechar a luz. Uma coisa que aconteceu ontem no ensaio com ela, ela está a trabalhar em dança. O que é que eu digo, Luísa? Vou aparecer da fala? Não, mas tem a ver. Estou interessada em trabalhar a fala, assim, tô também descobrindo no que eu estou interessada, mas a princípio em trabalhar a fala enquanto um movimento que antecede as palavras, assim, e descobrir esse caminho. Mas aí nisso, sei lá, vão entrando muitas camadas, né, muitas fisicalidades, e eu vou lidando também com o que vai aparecendo, mas vai, Sofia. Calidades é bem, parece uma deusa índia, a Calidade. Calidade. Então, vou só baixar um bocadinho a tua luz para não ficar. Baixar a tua luz. Então, não, é porque uma das coisas que conversámos ontem era porque ela não quer estar a coreografar as palavras que vão aparecer. E quando a gente diz, não quero estar a coreografar as palavras, dá logo vontade de dizer, então vamos coreografar as palavras que vão aparecer. Porque as coisas nunca estão nas coisas, não é? E se tu estás com algum receio de alguma coisa, deve ser exatamente alguma coisa que tu nem sequer estás a deixar ouvir. Não quer dizer que vá coreografar as palavras, mas só o não coreografar as palavras pode ser, pronto, lá está, o retirar o alinhamento dos 9 mundos. Podem ser lindas coreografadas, tudo o que E uma das coisas engraçadas em relação à madeira queimada é o teu nome, não é? O nomear. Sofia, Liliana, pronto. E é muito engraçado, não foste tu que escolheste. Eu, pronto, estava a pensar na madeira queimada. Como é que tu te relacionas? Portanto, uma pessoa estar a ouvir o nascer da fala e dizer Isadora. Não é aquela coisa, olá, eu sou Isadora, não é isso, mas dizer Isadora. Não foi ela que escolheu, portanto, como é que ela articula, como é que nasce essa palavra? Ou a gente faz assim e diz, está bem, pronto, eu fico Sofia. Eu achava. Porque eu sinto muito Sofia, estás a ver? Sim. Sinto-me muito Sofia. Portanto, quando chegou a Sofia e começou a dizer, como é, então agora são duas Sofias? Não são duas Sofias, é a Sofia e a Sofia, não são duas Sofias. É muito diferente. Diz. Eu achava, eu quando era pequenina tive assim uma coisa com a minha mãe, porque estava surpresa que eu tinha mal feitio e eu via descobrir que mal feitio era por causa de Sílvia, porque Sílvia tinha sempre a imagem de espada. Eu disse, deve ser isso, eu tenho que me chamar outra coisa, porque Ela também é Silvia. via, era assim, eu sempre chamavam Sílvia. Estava buscar uma espada. Portanto, claro que tinha mal feitio, tinha era que me chamar outra coisa, portanto eu. Mas eu não tenho mal feitio. Eu... Olha lá. O que esta está para aqui a dizer agora? Tem uma consciência muito moral e etc. Eu achava, pronto, já percebi, claro, é Sílvia, não pode ser, tinham que me chamar outra coisa e depois Bia, Silvia. Não, inventaram Vai para o norte? feios, eu nunca aceitei nenhuma disso, deixa-te, vou continuar com o mal feitio, mas devia ter para aí 7 ou 8 anos e tinha essa ideia de que era o som do nome que nos dava o caráter. Olha, foi a Filomena que me ensinou, porque é que há também qualquer coisa para mim com a Margarida que não funciona bem, quando ela se queixou que achava que o nome dela era comprido demais porque tinha 4 sílabas. Eu fiquei, é isso, 4 sílabas. É que foi, gente, cansa. É como ao presente. Começa a dizer, já Já está, é como ele é. Já Não era aconteceu. nada da sonoridade, é do comprimento do nome. Exato. 4 sílabas é bem. A minha irmã Inês chama-se Inês porque nasceu com 6 meses e tal. Ninguém conseguia chamar outra coisa. Tinha sido tivesse muitas pequenina. sílabas. Eu não sei se partilhei contigo. Foi o que a minha mãe disse, se calhar mesmo. Não sei se partilhei. Não, desculpa. Um texto sobre o Apocalipse. Eu escrevi, partilhei contigo. Se calhar não partilhei. Mas eu posso partilhar depois. Ai que horror, eu estou a ver, eu acho que partilhaste. Já foi há algum tempo, se calhar partilhei. Mas que tinha a ver precisamente com essa questão do, no fundo, partindo
daquilo que eu enviei. É porque não. Pois sim. O meu pensamento desse texto já caminhou um bocado, não é bem já foi no apocalipse. verão, portanto, Já está noutro sítio, já não é apocalipse. Mas era sobre, a partir de um texto também enfim, da autora que eu referi na pequena nota para a divulgação, que é a Ursula K. Le Guin, que ela escreve, faz um pequeno conto de uma ela que vai andando pelo jardim e vai tirando os nomes às coisas. Faz uma espécie de apocalipse semântico, acaba com o mundo. Faz o contrário do que o Adão fez, que é nomear. E ela sim, tira tudo e no final chega ao pé do Adão, só há um que ficou com o nome, que é o Adão, naquele jardim. E diz, olha, vão embora, e ele pergunta-lhe, então, está bem, mas a que horas é o jantar? Eu, não, vou-me embora. E vou-me embora depois hesita com eles, mas eles não sabem o que é, them, que é uma coisa múltipla, informe, porque já não tem nome, já nada tem nome. Então tudo ela diz, olha, eu já não sei se sou eu como o peixe, se é o peixe que me come, porque já não é peixe, eu também já não sou eu, portanto todos os limites, e fala mesmo com a perda dos nomes há todo um mundo sensorial que se intensifica, não é? E os limites esvoram-se, e ela fala disso de uma forma muito bonita. E no final as palavras não desaparecem, porque ela diz, ok, depois deste apocalipse semântico, agora vão surgir novas palavras, mas elas, como é que ela diz? Ela diz de uma maneira muito bonita, mas a imagem é ela a caminhar no meio de árvores, de um bosque com as árvores sem folhas, não é? Com galhos muito, muito altos. E ela diz, e agora as palavras vão ter de surgir... é porque ela disse de uma maneira perfeita, portanto, mas a imagem é um pouco, vão ter de surgir à medida que eu vou caminhando muito lentamente e muito atenta a estes galhos que dançam gélidos, estes galhos gélidos que dançam, não é? Okay. E aí a palavra surge outra vez, não é? Mas já surge a partir dessa experiência e no meio destes galhos dançantes, não é? Já surge não para dizer o que é e não para criar as definições todas, e ela teria sido a Eva, se calhar, ou então era a Lilith, que foi a primeira mulher antes da Eva, mas fez aquilo tudo para voltar a dar potência às coisas, não é? Para voltar a dar... Eu posso partilhar, na verdade vai sair outro texto mais completo também sobre isso, depois manda para nós. Vai sair em breve, que há uns contos que vão ser editados, e depois eu tenho um pequeno prefácio nesse depois eu partilho convosco. Mas pronto, tem a ver com, às vezes podemos, ok, eu sou mesmo Sofia, não é? Ou eu sou mesmo Liliana, ou então às vezes precisamos também de fazer não é? Abandonar esse lado muito prescritivo da palavra para ela poder, para outra coisa poder ali surgir. Mas isso para mim ressoa muito com a tal coisa do não saber. Não é? Sim, foi isso, não saber, exato. Há uma prática que nós fazemos às vezes e que tem a ver com vais passeando as mãos e experimentas não chamar coisas, não identificar, que é outra coisa, não identificar e nem chamar coisas. Mas se o nome aparecer, deixa-o aparecer. Deixa ouvir. Um filho, olha a ruga da camisola. Deixa aparecer, porque ele não aparece sozinho, ele aparece numa imensidão de outras coisas que não têm nome, ou que não querem ter nome, ou nem o fígado é o fígado, nem sequer existe, lá está. Portanto, às vezes é só a representação que tu tens da coisa, deixa aparecer a palavra ou o nome, pronto. Mas não fiques triste com isso, porque ela ao aparecer não tapa tudo o que está lá, que tu não sabes. Está a aparecer com esse cuidado e com essa atenção, não é? Que tu estás a ter, com essa escuta que estás a ter ao pôr as mãos, que eu acho que é um cuidado idêntico àquele que a Úrsula refere no final do texto. Eu estava a vê-la quando ela estava a andar pelo meio das árvores com os galhos. Exato, e um caminhar atento, cuidado, não é assim de repente que vão aparecer os nomes. Estou a pensar no início da conversa, quando o senhor perguntou quem era o David Harbour, e eu fiz assim, mãos. Não era sobre mãos, não é? Portanto, eu evoquei uma memória conjunta acerca de uma coisa que eu sentia
que a Sofia se poderia relacionar, cuja uma das coisas era a palavra mãos. Mas não era sobre mãos, no sentido de se aparecesse só a palavra escrita mãos, não dava. Foi a intencionalidade, com o gesto, com a direção a ela, com a evocação. E eu fico muito fascinada quando a gente sente que só por dizer isso da descrição, quando a gente sente que só por escrever a palavra, estamos a dizer alguma coisa. Fico basbacada, desculpa, fico mesmo. Ficas assim, como é que exato, é como dizer chamarem Margarida e ter a obrigação de olhar. Exato. E às vezes chamamos coisinha, ou não sei o que, ou tu, a mim chamam-me Sofia. Sim. E às vezes sabes perfeitamente. Sim, eu sei que sou eu. Que és tu, e sabes que estão por causa da palavra, estão a chamar. O nome é errado. Mas tu sabes que foste tu que foste chamada. Mas há uma intuação, não é? Também há um modo, há um som que não é só o fonema, mas é, não sei, há qualquer coisa que se coloca, há uma intuação, há uma evocação de tipo. E um dirigir, não é? Há um dirigir, por isso há uma expressividade que não está só no próprio fonema e no significado. Mas está lá também, só que não só, não é? Não só, está além de, não é? Por isso é que também a gente às vezes se deter para partir as coisas, para tentar perceber onde é que ela está. Né? Eu fico muito fascinada sempre com este movimento da gente tentar partir para perceber. E depois, normalmente, fica com aquela ideia depois de estar em qualquer coisa que eu mexi, porque agora não estou a ver. Não sei. É que se eu decidir e voltar, não é? Partir para perceber, depois agregar. E agregar. Para esquecer. Exato, quase esquecer e voltar lá com por um outro acesso que não seja esse de partir, porque quando tu partes deixas de ver qualquer coisa que era mesmo aquilo que tu querias ver, só que não se dá para agarrar. É dentro dos ovos do mataste a galinha, deixaste de ter ovos. Como aquela fala que tu ias trazer e que caiu. Tonalidade afetiva também me surgiu agora. Nada, era a Margarida. Pouco. Pelo menos está no ar. Está no ar. Na academia. Tonalidade afetiva. Affect tonality. Afeto. Sim. Não sei se é o Damien Stern. Fez-me lembrar de Afters. Ardente. Agora tirámos o cedo afetivo. E então. Se calhar. Mas trazias umas imagens, não era? Sim, agora se calhar não tem bateria, mas se calhar eu posso ligá-lo. Olha, a segunda vai se preparar. Eu vou ligar. Minha sobrinha, especialmente este bocadinho que muitas saudades. A sobrinha que está no estado de bebê. No estado de bebê, divos. Mostra-me de vídeo. Tchau! Boa viagem. Eu vou ligar. Eu queria mostrar aqui uma imagem. Que eu não sei se tem a ver com isso que nós estamos a falar, mas se calhar tem. Mas ela anda aí. Ela anda. Anda mesmo. Veja que é um andar. Mas tem a ver com este andar, com não o andar através das árvores, mas é mais uma. Podes usar essa aí atrás porque eu não estou a carregar. Era só para o Justin Bieber, se fosse preciso. Justin Bieber. Assim o meu Bruno vê tu com os cabos todos torcidos. Para ele não vê nada. Está a filmar, mas vai-te ver. Olha, mas antes estava aqui a pensar na ideia de ser fenómenos e essa ligação é uma travessia. Sim. Que a travessia joga outra vez com a ideia de relação. Sim. Não é? Sim. Como isso fica muito claro. Quando tu falas em 9 mundos que estão ligados. Sim. São atravessados, isso, como essa ideia está toda lá, essa imagem está toda lá, essa sensação está toda lá. Eu falo muito dele, portanto, se calhar até já falei alguma vez em alguma conversa aqui.
porque há um biólogo que é o Humberto Maturana, que é chileno, e a mãe dele foi raptada pelo povo mapuche quando era criança e depois adolescente, e passou uma grande parte do tempo com o povo mapuche, isto porque havia mesmo guerra entre o Estado chileno e os povos mapuche, e às vezes havia raptos, não é? No meio dessa guerra. E a mãe dele foi raptada, o que lhe permitiu aprender muito da cultura mapuche, que depois passou ao filho. E a cultura mapuche é toda baseada na ideia de cooperação e de relação, e a língua é estruturante nisso, não é? E por isso é que ele, como biólogo, depois vai dizer: não, nós não evoluímos, nós andamos em deriva, porque andamos em deriva em relação com, não é? Relação, porque ele depois trouxe isso para a biologia. Nós não estamos em competição, são regimes de colaboração. Até a competição pode ser uma forma de um regime de competição, de colaboração, não é? Mas é uma. Não, nós não evoluímos, nem evoluímos por competição, não é? Colaboramos e a colaboração não tem de ser boazinha, não é? Esta palavra não é. E depois há escolhas, não é? E essa é uma coisa que também me importa muito, porque às vezes a palavra de colaboração e relação é usada logo como um tom, isto é bom, não é? Não tem de ser, não é? E depois há as decisões que tomamos, que mundos é que se geram nas formas de colaborações que vamos tendo, não é? E de que forma é que às vezes temos de colaborar de uma outra forma para vencer resistências que são outras formas de colaboração e que dão origem a outros mundos, não é? Que às vezes não nos travam ou que... E esta imagem tem um bocadinho a ver com isso, não é? Acho que esta imagem que eu vos queria trazer tem um bocadinho a ver com isso. E se calhar... Colaboração. Se calhar vou já... Como? Não, colaboração, estamos laborando. Sim, exato. Essa é uma boa colaboração, não é? Esta ideia de um trabalho em conjunto e de um fazer-se. Colaboração, se calhar, que já é dada. O arquiteto está a colaborar. Sim, é a base. Da forma que ele já é. Sim. E a língua é uma das linhas dessa, no fundo, estes 9. Eu não conheço as especificidades, porque depois são coisas. Olha, o Tiago está a colaborar com não sei quantas também. Sim, não sei o quê, não é? Exato. Tendo em conta que a Margarida descobriu que há uns anos que laborar, laborar, era o roçar corpo-mundo. Colaborar é roçar corpo-mundo. Portanto, não tem nenhuma legenda qualitativa. Sim. É roçar corpo-mundo. Nem para bem, nem para mal, nem para coisa nenhuma. Eu neste momento estou numa fase um bocadinho da lua em que estou um bocadinho farto de bonzinhos. Pois, sim, também. Não há paciência. Não dá. Então, eu queria-vos mostrar esta árvore que eu encontrei em Idenha à Velha já há uns tempos e voltei lá este fim de semana e tem várias... Vamos aí, é mais fácil. Sim, é para ver de forma... ou eu viro e tu também vais falar, não sei. Já aqui uma maneira que assim pessoas possam ver. Ai, está aqui o microfone, é preciso ter cuidado. Mas se calhar é isso, podem chegar para aqui. Eu tenho 3 imagens. Isto é uma árvore, é uma azinheira muito antiga. Estou a ver um movimento dela, não é assim? Ela é mesmo muito antiga, é enorme, é muito grande. Portanto, imaginem o que é que tem de haver lá para baixo para ela estar a fazer esta. Isto é o tronco principal. Queres que eu não cair? Vir para ti, a azinheira, Bruno? Queres que eu vire o computador para ti, para tu ver? Qual é que é a câmera? Sim, vira. É esta. Vou mostrar a azinheira. Vou só mostrar um bocadinho a azinheira e depois já mostro. Pronto. Então, imaginam o que tem de ter lá para baixo, não é? Agora, se nós aproximarmos um bocadinho, já temos aqui um bocadinho mais alguns detalhes, mas se aproximarmos mais... eu conheço essa azinheira. Conheces? Assim fica completamente fascinado. Ela, o que é que ela está a fazer? Ela é uma azinheira que foi plantada ou junto a um muro, ou o muro foi feito junto a ela. Ela não só subiu o muro, ela está literalmente a transportar as pedras com ela. Parece magma, parece água. Ela pegou nas pedras e está a andar, está a avançar. Não é? Portanto, ela está a fundir-se. Ela está-se a fundir com o mundo e ela está em regime de colaboração com aquilo que a limitaria.
não é? Com aquilo que ainda poderia bem. ser colocado. Aprendamos. Não é? E está a usá-lo, não é? Está a usar, está quase que até é carinhoso aquilo que ela faz, porque a forma como ela pega nas pedras, não é? Não deita tudo abaixo. Não, ela inclui no corpo dela. Ela tem que incorporar Está a incorporar algo que era resistência. É quase como desce colo e leva, não é? Como o coitado estava ali obrigado a estar ali parado e agora está a viajar também. Está a ir assim naquele. Foi o amor que lhe disse. Sim, já estou farta de estar aqui. Exato, puseram-me aqui. Nem as pedras queriam ser. Exato, puseram ali, então ela está a fazer esta. E estou muito curiosa para ver. Um dia ela também haverá de morrer, não é? E as pedras haverão de cair ali. Mas toda ela é movimento. O tipo, por acaso, não sei se dá para. Mas o tipo de formação linhosa que está aqui parece magma, parece água e magma, não é? Parece assim uma coisa que está muito. Não está no reino das espécies, assim, parece outra, parece mineral, parece água, parece animal, parece algo que está. Portanto, é algo muito ambivalente. Isto chama-se só tão familiar, não sei o que é muito familiar. Essa sensação. Estas coisas são o quê? São cogumelos? Okay. Estes castanhos mais clarinhos? Não, isso são pedras. São essas pedras. São essas pedras. Isto são essas pedras. São as pedras que ela leva. Também estavas a ver a rainha. Não conseguia ver. Em tornar rosa. São pedras grandes, são pedras muito grandes. Mas há uma coisa que a gente brinca um bocadinho, tem a ver com o transporte. Não sei, estou a sentir isto tão familiar. Sim. Mas não tem a ver com agarrar na pedra e levar para outro lugar. Há qualquer coisa mesmo dessa viagem. E com o viajar e pronto. Isto é uma caminhada lenta, não é? Nós estamos a vê-la em trânsito. Claro. A questão do tempo. Não é? Ela não está a levar de um lado para o outro, ela está. Mas ela não é lenta, ela deve estar a uma velocidade. Ela fala com as outras oliveiras assim: oh Manuela, tu vais louca! Vais com pressa do quê? Parece esperto, estás mesmo magoado. Levas um estalão, se continuas a esta velocidade. Isso que é tão belo. Engraçado que este fim de ano passado estive com uma pessoa que talvez conheças, a Silvia Floresta, não sei se conheces, da Aldeia do Val. Acho que nunca me cruzei, que eu já ouvi falar dela, mas nunca me cruzei com ela, acho que. E ela falava de que quer dizer, nós sabemos, por exemplo, que, sei lá, várias plantas, quando estão a germinar, elas, na verdade, elas espiralam, não é? Quer dizer, há umas que espiralam mais, obviamente, porque são as trepadeiras, exato, pronto. Mas ela disse que a maior parte das árvores, todas elas, ao longo do tempo de desenvolvimento, fazem isto. Sim. E, portanto, a copa realmente vai... Quer dizer, nós obviamente não damos por isso, mas pronto, e que é mais visível em algumas espécies do que noutra, porque vês no tronco essa coisa. E aqui pergunto-me a mim próprio se também não terá havido esse, porque estavas a falar de... Mas os corpos estão sempre a inspirar sobre si próprios, sempre. As temporalidades é que se deve é mais essa temporalidade. E então, de certa forma, quer dizer, eu acho que pode fazer imensa coisa com esta, e até podemos projetar muita coisa que não é o mais interessante, não é? Pode-se criar metáforas com esta que Vânia que dizia que os dentes se rodam sobre si próprios? Os dentes? A Rita Bengorovas. Não. Menezes. Não, é uma memória antiga. Depois perguntei a um dentista e ele disse: não rodam nada sobre si próprios os dentes. E qual dentista é que foi? Não, rodam. Em nome da boa, vou castigar. Não sei. Era bailarina. Era toda uma imagem igual. Agora nas árvores. Acho que encontraram o dentista bailarino. Sim, mas sei, há coisa antiga. Não sei, antigo. Também vejo aí uma coisa muito interessante que é a forma da pedra, não é? Porque nós as pedras que estamos a ver cá em baixo são cúbicas, não é? Sim. E ela, também não sabemos quanto tempo, não é? Lá o tempo todo que demorou, mas ela acaba por também entrar no convite quase da árvore e ela própria... Mas a pedra não é cúbica, o humano é que é cúbico. Exato, mas acho que ela agarrou, a árvore agarrou as pedras
Elas são muito parecidas com esta. São muito parecidas. Tomaram a sua liberdade e, portanto, lá, é isso. Voltaram a ser. Portanto, elas de qualquer adquiriram novamente outra. Já não são as pedras cúbicas dentro do. As que estão ao colo da árvore já não são as mesmas, já não é o mesmo corpo, digamos assim. Mas não é a pedra que foi agarrada. Isso é porque tem este envolvimento, porque tu reconheces as pedras que podiam estar ali no muro, não é? Conheces Mas ela vai se moldando ou não? Eu estou. Reconheces tu? A árvore é que se foi moldando. À pedra. Porque eles mantêm-se. Parece que a pedra também ganhou uma flexibilidade e também se moldou a... Sim, então esta, não é? Parece que também se moldou a árvore, sim, é assim uma coisa... Mas é a árvore que sabe? É a árvore que magma à volta dela, não é? Que ela mantém-se. Por causa da pedra. Sim, entrou em deriva, está em deriva, como diziam. Eu dança. Está em dança, está em caminhar, está... Deformou-se ou formou-se? Reconformou-se, não é? E fez aquilo que... Sim, reconformou. Fomos. E isto também me faz... Há um pensador americano, o John Dewey, que fala muito da arte como experiência e que pode ser qualquer coisa, não é? Aquilo que sabemos todos, não é? Ele foi uma das primeiras pessoas também a criar uma teoria sobre isto também ali no início do século XX e ele falava do ato expressivo, que eu acho que é aquilo que esta situação também está a fazer, não é? Porque eu acho que ele falava do ato expressivo como e aí penso também nas palavras como ato expressivo, isto para também ressoar aqui com algumas questões que estávamos a falar antes, porque ele fala do ato expressivo como aquele que faz com que nós nos deparemos com obstáculos, porque se nós fluíssemos só, não é? A nossa vontade fluísse aquilo que nós achamos, se fosse só fluidez, era como se não estivéssemos a lidar com o mundo, não é? Com o que estava, éramos só nós, era só a nossa cabeça. Então o ato expressivo precisa deste obstáculo, precisa do muro, não é? De embater. E precisa de embater e depois é uma espécie de digestão. Pega, aceita, integra e depois entrega de uma outra forma. Não é? E é isso o ato expressivo. Então faz lá o convite pastoreiro. John Dewey. Depois é um livro que se chama Arte como Experiência. E eu acho que ela está aqui nesse ato expressivo, um ato expressivo lento, não é? Acho que é uma boa imagem para trazer e de certa forma é não sei, estou também aqui a navegar um bocado, mas eu acho que há algo disso que tem a ver com este processo de tradução entre uma fala que não é uma fala humana e que nós temos um bloqueio com aquilo, como é que eu vou falar com esta paisagem, como é que eu vou falar com esta planta, como é que vou... Então há algo que é este encontro que de repente parece que não fala connosco, porque nós não nos percebemos aí, só porque a língua não é a mesma, ou porque não é a língua, não é? Então como é que isto depois também configura um ato expressivo nosso, mas que depois não é só nosso, não é? Parte dessa... Na verdade, aquela montanha disse alguma coisa da sua história. Portanto, não é só eu a exprimir-me eu própria, é também eu a exprimir-me com aquela dificuldade de encontro também. Não sei se é dificuldade. Dificuldade em termos de encontro matérico, não é dificuldade, mas dificuldade é uma espécie de primeiro estágio. Mas não sei se, Latana, não sei se vou usar os termos certos, mas da mesma maneira como eu também sinto que há uma grande prisão nessa questão das palavras, se prescrever as coisas, né? Portanto, as palavras devem ser aquilo, portanto, a gente, são as palavras quase que nos usam, não é? Achamos que aquilo é assim, tem que ser dito assim. Também sinto que há uma grande liberdade, ou seja, também não sinto assim um embate tão grande em deixar que as palavras venham. São palavras em português, não é? Porque, enfim, são as que estão treinadas. Mas eventualmente, de vez em quando, sai um barrio, e em inglês e que sei lá. Porque essa é a palavra mais adequada também, assim a gente se permite. É? Se eu sei mais coisas, sei mais línguas, ótimo, elas virão. E então, fazendo quase esse lado a lado, entre a experiência
e uma forma de a trazerem em linguagem que não está preocupada se as palavras são as adequadas, Sim. não é? Mas que se deixa ir uma espécie de expanding entre a coisa e essa linguagem que está a acontecer, não é? Sim. E eu sinto que isso é possível de trazer realmente, não é uma tradução do pensamento, acho eu. É uma experiência, falar direta com as palavras possíveis. Claro, poderiam ser outras, ou seja, não é no sentido de serem as melhores ou serem mesmo aquelas, mas tocaram qualquer coisa. Para mim isso é um ato expressivo, não é tanto tradução, embora possa haver ali algo que não é de uma língua para a outra, não é? Pois, não sei mas se é um ato não é de exprimir. E esta questão da dificuldade era quase só uma primeira, é quase uma primeira abordagem, é um primeiro, é antes de nós nos predispomos a essa vibração e a esse estar de escuta, não é? Porque podemos ver uma árvore, podemos ver uma árvore e um muro e achar que ali há um bloqueio, mas depois vemos que não. Mas essa questão, quando eu falo do acesso, é isso que eu digo, sinto mesmo fisicamente, que é uma espécie de eu vou como conheço, não é? Pumba, e é um embate. Eu estou a dizer, espera, depois é quase mesmo tipo, espera, não, a porta está sempre aberta, há aqui um lugar, e vai. Mas vai sair, está sem eu saber, porque a partir de quando eu sei, e às vezes eu até acho que não vou lá, mas eu não sei nada disto, não sei nada, mas não embate, assim, pelos vistos sabia. Espera. Não é? E há, não sei, há um bocado deste movimento para trás, mas não é um recuo no sentido para ver melhor, é uma ondulação para trás. E há um encontro também. Que permite perceber como é que se vai dar o acesso, onde é que vai dar o encontro. E uma permeabilidade também, de uma coisa que é uma das coisas mais impermeáveis que me vem à mente, que é uma pedra. Sim. Não é? Sim. E isso essa imagem para mim fala muito dessa coisa à partida paradoxal, que é a permeabilidade de uma pedra. Mas uma pedra muito porosa. Pois, exato, claro, mas é aquela coisa, é a formatação, não é? Que é uma pedra é uma pedra é difícil de ver. Como já se está mesmo a ver, pedras práticas começou por se chamar pedras de água, exatamente, porque pedras de água, porque por estar com, começaste a ver, tipo, nada do que tu achavas que era, E esta é uma imagem muito disso. Para aí há 100 anos, porque eu acho que foi mesmo. Acho que foi escrito em 1926, um livro que trouxe o conceito de biosfera, que foi um biólogo, ele era mineralogista mesmo, russo, que é o Vladimir qualquer coisa. Verdansky. Tu ainda vais falar o que tinhas aí. Verdansky. E ele dizia uma coisa sobre, porque ele não vivia... Verdansky. Sei muito bem. Lá está, já lá passei. É verdade? Ele não dividia as coisas em reino animal, vegetal, mineral, não fazia essa divisão. E ele tem uma frase, eu ainda estou a ler, mas ele tem uma frase que diz: a vida é um mineral muito complexo. Não é? Portanto, aí já. Pronto, já. A primeira semana do desenvolvimento embrionário é a mineral. Super complexo. Super. Não, só queria dizer que estava a aparecer na conversa há bocado, que é estava a aparecer o acolher. Sim. O acolher o que acontece. Porque também está sempre, porque às vezes a gente vai e diz assim, porque há alguma coisa que nos bloqueia, ou alguma coisa que é prescrito, mas a gente já desconfia que bloqueia, porque a gente quer. Pois. Então também se calhar está num estado em que a gente está em acolher. Sim. Eu noto isso no pastoreio, por exemplo, que há um lugar das palavras que elas são acolhidas. Há um amor no acolher aquilo que está a acontecer, mesmo quando elas estão a ser escritas, e essa tessitura de deixar que aconteça e acolhê-las deixa-me a mim, pelo menos, ver coisas que eu presinto-as e sinto-as e elas não precisam se explicar, elas próprias, elas atravessam-se. Do fulgor da Maria do Sol senti nesse lugar.
em que é uma experiência que a gente não a agarra, mas também não tem que agarrar. Que maravilha! Podes acolhê-la e deixá-la ir, não é? Sim. O pastoreio de palavras é um convite da Margarida, descrita semana. Que há tempos a Margarida também trouxe uma coisa muito gira que era sobre a frontalidade. Não sei se. Frontalidade? Sim. Foi há pouco tempo, mas fiquei muito com essa paisagem de como às vezes vamos abordar o encontro desta coisa do frente a frente. E isso em relação a uma outra forma de estar que é o lado a lado, em que não estamos propriamente a olhar um para o outro, mas estamos mais numa coisa mais, por exemplo, querer agora ir para a montanha falar com uma árvore, decidir que vou, querer falar com uma árvore, vou encontrar a árvore, depois ponho em frente à árvore, espero que a árvore fala comigo. E a árvore, senhora, só faz favor. Então sempre só ali. Não, cá tive aí outro. Olha, vai ver se vai dar outra. Ainda há bocado tive aí outra. Vês o curso do. É isso. Olha, rir é muito bom para o nervo vago. Mas daí o convite, por exemplo, deste que eu vos falei com o David Abram era diferente, não era? Tu chegas e queres falar com aquela árvore. Tu escutas alguém a chamar-te, não é? Portanto, O chamar também aprendemos com os estudos da dança da embriologia. Isso é como entrar numa chamada, chamada, é incrível. de vez em quando. chama. É chamar. Quando entras e já vais direito à coisa, porque a coisa estava lá. Mas também tens o convite, tu já estás a chamar também. Não é só a coisa que te vai chamar, tu já chamas. É isso, aí é que eu acho que há uma ressonância, uma reverberação, há qualquer coisa que ressoa, não é? Isso, As cadeiras já são feitas para se sentar. eu uso a palavra Certo, isso Ou não. ou nós depois vamos usar palavras. Mas tem uma função. E é no fundo com cuidado, porque a tradução, quando eu penso em tradução é porque há uma forma qualquer de comunicação, ou de expressão que vem da árvore, da roupa, sei lá. E quando eu, não é, se vou escrever qualquer coisa que tem a ver com esta conversa, com este encontro, que não tive palavras, eu vou traduzi-lo em palavras. Não sei, tradução de uma maneira mais alargada, não é? Tipo, entre graus. Tu trabalhas o Benjamin. Exato, eu também trabalho com o Benjamin, está cá a tradução neste sentido. Mas também que tem a ver com este cuidado com o encontro. Não é só um ato expressivo meu, aqui, não, há aqui isto. Há um encontro concreto, exato. E eu acho que há dificuldades. Mas não é mau. Acho que não é tão fluido. Eu não tenho nada contra isso. Acho que às vezes não é nada fluido. Às vezes é preciso. É difícil que deixe até chegar a essa fluidez e não acontece sempre. Por falta de bonzinhos em que E não acontece sempre. Não. As raízes que esta árvore teve de criar para conseguir transportar estas pedras, que são pesadas. Não é fácil. Ela teve de criar ali. Ela teve de criar ali um suporte nela própria para poder transformar aquilo que podia ser dificuldade numa possibilidade de ser, não é? E no fundo ela nunca pensou se foi difícil, se era possível, se Foi andando. Não sabe o que ela pensou! Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Exato, lá está. É isso. Quer dizer, estás a ver a curva, estamos a terminar, está com cara disso, está a fazer assim, se calhar está. Ou então é o estômago. O estômago está a fazer, não. Diz? Pois, são 8h30. Sim, estou a acompanhar. Não, eu sei que, imagino que estavas a acompanhar, mas queres trazer alguma coisa aqui em Falês? Não, acho que não tenho nada específico, não. Estou explodida. Explodida! Mas foi muito bonito, obrigada. Obrigada. Sim. Aí diz obrigada. Estou sim. Obrigada. Prima 1.
Olha, muito bonito. Eu sinto que estamos a começar a conversa, esta conversa. Desconfio. Agora que estávamos a ir embora. Mas eu não sinto, por exemplo, que tenha a endurance. Sinto o pensamento a fazer mesmo. Pronto, agora tenho que o deixar aboborar. Isso para mim é uma coisa que demora muito tempo. Aboborar? É. Oh. Sobre este assunto, então. Claro. Depois vem a fada da madrinha, transforma a abóbora num coço, assim, não é? Eu tens que ver o loiro, o outro. Pois é, assim. Então vamos terminar. Obrigada. Obrigada a vocês. Mas estamos à mesma hora para o ano? Para o ano. A ver se fazemos as circundantes. Não era tão bom, tão bom. Mas a mesma hora que é. Vamos. É como a árvore lenta. Lentíssimo. E eu até sinto que Mas tem cada sido vez bom estou quando mais é. lenta. Não é? Quando é, tem sido bom. Muito bom. Pressa nenhuma. Qualquer dia somos oliveiras também. E outro dia seremos pedras. Já vamos a evoluir. Como o outro. No desvio. Tá bem. Obrigada. Até já. Obrigada. Livinho. Muito bem. Que as árvores batem palmas.